Fala pessoal, tudo bem? Ao meu lado, o grande Ricardo Oliveira, atacante do Atlético, tá aí fazendo os gols, continua fazendo os gols. Tava me falando do início de carreira aqui, Portuguesa, anos 2000. O tempo passa, hein, Ricardo Oliveira, mas os gols continuam, né? Ainda bem, ainda bem. Já que nós não somos donos e detentores do tempo, né? A gente não tem como parar, nem voltar e nem avançar. A gente tem que se reinventar, cara. Eu acho que é isso daí mesmo. A gente viver cada momento intensamente. Eu, aproveitando esse momento aqui no Atlético, muito feliz. Feliz por poder também estar dando o resultado que o torcedor espera, que a diretoria que me trouxe para cá, né? Que apostaram em mim, me deram essa oportunidade de estar vivendo essa alegria de vestir a camisa do Atlético, poder estar dando esse resultado e junto com os companheiros também que me receberam assim, cara, de uma forma que eu até me constrangeu, que fez com que a minha adaptação fosse muito mais rápida ao time. Ricardo, pegando aquele jogador que surgiu com 19, 20 anos na Portuguesa, nos anos 2000, e pro Ricardo de hoje. O que mudou exatamente 18 anos depois? Cara, mudou muita coisa. Olha só, ontem eu estava vendo uma foto minha com 23 anos, né? E esses 23 anos eu estava já no Santos, né? E a minha esposa fez um TBT ontem e ela colocou uma foto minha de 2004, eu no Betis da Espanha, sentado no campo com o meu filho que hoje está aqui na base do Galo. Com 15 anos mais ou Ele menos? está com 14 14. anos e já me passou, né, de altura. E eu estava olhando assim e falei, cara, o tempo passa muito rápido, né? O bom é que com o tempo a gente vai ficando melhor, né? E é verdade, cara, aquele negócio de que quanto mais velho você vai ficando, você vai tendo experiência, você vai tendo domínio das coisas, né, cara? E eu fiquei assim maravilhado com tudo isso e aproveitando essa pergunta que você está me fazendo, obviamente que hoje dentro do campo eu sei exatamente o movimento que eu preciso fazer. Quando tinha 23 anos, 20 anos, 22, eu queria correr o campo todo e corria de forma desnecessária, errava muito, mas faz parte o processo de maturidade que você vai adquirindo. Hoje não, com 38 anos eu sei exatamente qual é o movimento que eu preciso fazer e aproveito o máximo isso, cara. Isso é muito legal, muito bacana. Ricardo, seu currículo dispensa comentários, grandes clubes do Brasil, grandes clubes da Europa. Como é que você pode analisar a sua carreira e já emenda uma outra situação? Você está com 38 anos e para muita gente 38 anos já é uma idade avançada. Mas você, a gente observa nos treinamentos, observa nos jogos, parece um garoto de 22 anos, 23 anos. Até onde vai a carreira do Ricardo Oliveira? Já pensa nisso? Como é que é na sua cabeça essa situação? Legal, cara. Olha, a primeira pergunta que você me fez, eu acho que a avaliação que eu faço da minha carreira é uma avaliação de sucesso. Sabe por quê, cara? Porque não é o sucesso de você ter chego nos grandes clubes, de você ter chegado nos grandes clubes. É o sucesso de você ter vencido em meio a milhões de garotos, que muita competência, porque eu vim de teste de peneirão. Eu não fui pego assim por alguém e colocado dentro de um time já para treinar com. Não, foi peneirão, ou seja, mais de 500 meninos treinando todo mundo ali. Você treina 15 minutos, em 15 minutos você precisa mostrar que tem qualidade. Obviamente que é muito difícil. Agora, o trabalho maior é para quem está vendo, né? O observador, né? Em 15 minutos ver um jogador que tem a capacidade para permanecer ali é muito mais complicado. Eu rompi, eu venci, cara, consegui isso. Sucesso qualifico também por ter conseguido um contrato profissional e ter chegado na minha mãe e falado assim, mãe, agora cuido eu da senhora, para de trabalhar, graças a Deus eu consegui, obrigado pelo apoio. Eu analiso o sucesso na minha vida dessa forma. Isso E emociona, o né? fato, cara, isso é história, eu conto a minha história, é o que eu vivi, né, cara? Então, assim, poder proporcionar isso para minha mãe, para minha família, para os meus filhos, isso para mim não tem preço. O futebol, eu costumo dizer, e é uma verdade que eu vou sempre afirmar, o futebol me deu tantas coisas, cara, que em vida eu não conseguiria retribuir ao futebol. Por isso que eu sou apaixonado por esse esporte, eu sou apaixonado. E eu acho que essa paixão me faz vivenciar todos os dias aqui hoje com a camisa do Atlético, aproveitar cada treinamento, aproveitar cada jogo e me entregar ao máximo, cara, fazendo gol ou não. O que eu quero é me entregar, me dedicar a isso, porque você está dizendo, até quando vai? Eu não tenho essa resposta para você, sabe por quê? Porque o que vai me dar esse feedback é o meu corpo. A minha cabeça está ótima, eu continuo com aquela motivação, com a paixão pelo futebol,
Mas se chegar um momento, cara, e eu espero que demore, em que o corpo começa a falar, cara, não dá mais, não aguento mais, ter lesões consecutivas, e você não aguentar mais treinar, começar a sentir dores que não te possibilita dar o seu melhor, aí eu acho que é o momento que o corpo se comunica com você e você precisa entender, é o momento de parar. Não chegou para mim ainda. Espero que demore, mas quando chegar esse momento, eu vou fazer uma reflexão e vou falar assim, deu, porque até aqui nós estamos falando de 18 anos de carreira profissional. 18 anos de carreira profissional, cara, nem nos meus melhores sonhos. Atingir os níveis que eu atingi, tanto no Brasil como fora do Brasil e seleção brasileira, cara, eu acho que eu posso qualificar a minha carreira até aqui como uma carreira de sucesso. Impressiona e deve demorar, viu, gente? Porque o Ricardo Oliveira é um dos jogadores do Atlético aí ao lado do Fábio Santos e do Vitor que mais esteve em campo nessa temporada, sem lesões, graças a Deus, né, Ricardo Oliveira? Agora, falando desse Atlético em 2018, é um Atlético que nos últimos anos, ele contratou muitos medalhões, medalhões que eu falo, jogadores consagrados, o Robinho aí há pouco tempo, o próprio Fred, e nessa temporada, a exceção, eu diria você, um jogador com mais rodagem, com mais história, o Atlético optou por uma outra situação. Como é que você viu esse processo do Atlético e como foi a conversa para você ser contratado para o Atlético nessa temporada? Um time que modificou o jeito de contratar em relação às últimas temporadas. Cara, eu recebi o convite assim com muita alegria, né? Eu tinha algumas outras situações e eu estava em férias, né, aproveitando com a família. E quando me chegou essa oportunidade, essa possibilidade de poder estar vindo para o Atlético, eu enxerguei com muito bons olhos. Te explico por quê. Eu estava vivendo 3 anos já ali de sucesso no Santos, já conhecendo completamente a casa, era capitão, era ídolo, né? E eu chego a um momento ali, naquele momento, que eu entendi que eu precisava de um desafio novo. Por que desafio? Porque o desafio, cara, extrai o máximo de mim. Eu estou falando de mim. Quando eu sou desafiado, é que eu consigo me reinventar e mostrar que eu sou capaz. Eu acho que isso que é bacana. Você falou assim, as pessoas dizem que 38 anos já está acabado, que já não tem mais muito o que fazer. Eu não sinto esse peso de 38 anos, cara. Não é um monstro para mim. Eu dou o meu melhor, eu sinto bem, o meu corpo responde o comando da minha cabeça. Então eu sei que eu posso dar mais. Eu dou o máximo que eu posso de mim. Quando chegou o Atlético, eu falei, caramba, eu já joguei lá contra o Atlético. A torcida do Atlético é apaixonadíssima. O time do Atlético sempre montou time bons, eu sempre joguei contra, sempre foi muito difícil ganhar do Atlético aqui. Não me lembro de ter ganhado do Atlético aqui. Acho que todas as vezes que eu vim aqui eu perdi ou empatei. Então, assim, quando chegou essa oportunidade, vinda do presidente Sérgio, através do Alexandre Galo, eu fiquei muito feliz e de prontidão eu falei assim, eu aceito o desafio, vai ser importante para mim. Eu vou me reinventar, eu vou viver como se no limite, no olho do furacão, tendo que demonstrar que eu sou capaz de dar o resultado que eles esperam. O torcedor é muito exigente, nós sabemos disso. O peso da camisa do Atlético é grande, é pesado demais por causa da história. Então eu falei assim, eu aceito, eu quero. Eu sou um cara que sou movido a desafios, então eu vim para cá e, obviamente, vivendo esse momento diferente, entendendo esse momento diferente do clube, como você falou, que é um clube que sempre, né, contratou jogadores de nome, medalhões, caras consagrados, hoje está tendo que viver um momento diferente, o que é um desafio. Sim. Então, ou seja, para quem está vindo é um desafio, uma oportunidade muito grande de mostrar que tem a capacidade de vestir a camisa do Atlético. Para mim, que estou tendo essa oportunidade, também é a mesma coisa. Formar esse time diferente, novo, que de repente o torcedor não está muito acostumado, mas que esse time que foi formado tem muita fome e disposição para demonstrar dentro de campo que nós temos a capacidade de conquistar algo importante. Obviamente, respeitando todos os jogadores que por aqui passaram, agora é o nosso momento. Com esses atletas que estão aqui, eu fazendo parte desse time, que acreditamos que dá pra gente fazer história com a camisa do Atlético. Teve alguma chateação na saída do Santos, alguma lamentação nessa saída? Eu me lembro, você estava em processo de renovação, renova ou não renova. Teve alguma chateação nessa renovação ou não renovação? Não, nenhuma. Da minha parte, nenhuma, cara. Eu acho que houve um momento em que eu aceitei o contrato de risco quando eu cheguei com 35 anos
vocês já sabem dessa história. Sim. Eu fiz um contrato só para o Campeonato Paulista e eu queria até dezembro, pelo menos um ano, para ter tempo de me readaptar ao Brasil, já que eram 5 anos no mundo árabe, voltando para o Brasil, sabendo da dificuldade que é jogar o Campeonato Brasileiro, qualquer regional no Brasil é difícil. O Santos me ofereceu esse contrato de risco, eu aceitei. Antes de terminar esse contrato de risco, eu já tinha dado o resultado que talvez de repente eles não esperavam. Então eles vieram e falaram, nós reconhecemos o seu trabalho, valorizamos, aqui está um contrato de mais 1 ano e meio, vamos ficar com você por esse período. Então deu um total de 3 anos. 3 anos, desculpa, mais 2 anos e meio. E eu acabei fazendo esse contrato de 3 anos. Quando chega no final desse contrato de 3 anos, a proposta que chegou para mim não foi a proposta que me agradava. Eu queria um pouquinho mais de tempo de contrato, Sim. não em valor. Uhum. Nunca discutimos aumentar o meu valor, os meus recebimentos. Era o tempo de contrato. Não teve acordo nisso daqui. Eu falei, muito obrigado, vou sair pelas portas da frente, foi muito bom o Santos ter aberto a porta para mim, para voltar ao Brasil, me proporcionar, vestir a camisa da seleção brasileira, ter jogado em alto nível. Cara, sou muito grato. E aí, foi quando aconteceu, eu decidi não permanecer mais. E aí, aceitar esse novo desafio com a camisa do Atlético. E a torcida do Santos está aqui participando da nossa live, o João Paiva está elogiando, esse cara é isso mesmo, ele é muito bom mesmo. Tá aqui o Luiz Guilherme Gonçalves de Freitas, volta para o Santos, Ricardo Oliveira. Galera do Cruzeiro participando aqui também, em relação ao respeito que tem por você. Legal. Samuel Fernandes falando por aqui também, Juan Júlio, Marquinhos Santos, Natanael Afonso, todo mundo participando. Ricardo, é um Atlético que teve a parada para a Copa do Mundo, um Atlético embalado, um Atlético que no segundo semestre só tem o Campeonato Brasileiro. O sonho da torcida pelo título brasileiro, você sabe muito bem, sabemos, é gigante. Temos a Inclusive deve ter conversado com você, Alexandre Galo, Sérgio Sete Câmara, em relação a isso. Aí chega a parada para a Copa do Mundo, perdas importantes, Roger Guedes, o próprio Otero já tinha saído, um plantel, um elenco novo, um meio para frente, praticamente todo modificado. E aí, cara, o sonho do título ficou mais difícil com essas mudanças? Como é que você observou essas mudanças no Atlético? O sonho, na verdade, ele é muito fácil, né? Sonhar é fácil. Difícil é você conquistar isso, né? Nós sofremos essas perdas importantes, os que saíram. Tivemos perdas com lesões de jogadores importantes. E agora nós estamos recebendo jogadores novos que precisam de tempo para se adaptar. Em cima desse sonho e objetivo que nós temos, existe a dificuldade dos jogadores que foram e dos que estão chegando. Mas existe um grupo de trabalho, cara, que acredita nesse sonho e que a gente vai dar o nosso melhor para conquistar. E é necessário que o torcedor entenda, o que é muito difícil, o torcedor que ele é muito passional, entender isso. Que precisa de tempo. O que nós queremos? Permanecer na parte alta da tabela. Nós não podemos se distanciar muito. O Campeonato Brasileiro, ele é muito difícil. A gente não pode deixar o pelotão da frente abrir muita diferença da gente. A gente tem que estar lá em cima. E é o que nós estamos fazendo, todo o esforço, cara, para permanecer lá em cima. Para que depois que virar o turno, cara, aí é um jogo só. Aí a gente vai com tudo para ir em busca desse sonho. E enfrentando todos os obstáculos e dificuldades que a gente vai ter pela frente. E com isso, nós precisamos do apoio e da compreensão do nosso torcedor. Nós sabemos que o torcedor ele é passional, que ele vive essa paixão. E nós dentro de campo queremos dar essa resposta para eles. O que nós precisamos é que eles estejam conosco, para que aí a gente se sinta abraçado, que nós sejamos um só nessa luta e nesse objetivo que é conquistar o Campeonato Brasileiro. Sabemos que é o sonho do nosso torcedor, do clube, meu e nosso que vestimos a camisa hoje do Atlético. Então, quanto mais força a gente tiver e unir elas, melhor vai ser. Então, nós precisamos disso. Sabemos das dificuldades, mas o trabalho aqui, todos os dias, é que nos vai dar essa condição de brigar pelo título. Tá certo. Agora, Ricardo, sempre que eu entrevisto um centroavante, principalmente que viveu na década passada, porque discute-se até algumas vezes na imprensa, até torcedores, extinção do camisa 9, e na Copa do Mundo a gente viu o contrário, inclusive, foi um exemplo pra gente. Pediram, né? Pediram, você teve Lukaku se destacando, vários centroavantes. Por que no Brasil hoje não surge tantos centroavantes? A gente vê o Pedro no Fluminense surgir com essa característica.
E na sua época, por exemplo, quando você surgiu, eu me lembrando rapidamente, Luiz Fabiano, Ronaldo, tinha o Fred surgindo um pouco depois, Exatamente. a concorrência pesada. Hoje, menos Exatamente. centroavantes, menos camisas 9. Por quê, Ricardo? Então, cara, olha, essa é uma pergunta que eu já venho respondendo há um bom tempo. Eu não acho que é uma extinção do camisa 9, o centroavante no Brasil. Eu não acredito nisso, porque eu acredito que esse campo verdejante que a gente está vendo aqui, principalmente nesse território nosso aqui do Brasil, ele é muito produtivo. É um celeiro, ele produz, você coloca e ele produz, ele te dá a resposta, ele te dá o retorno daquilo que você está depositando ali naquele terreno. O Brasil é assim. O que nós precisamos hoje, e aí é uma avaliação minha pessoal, é de alguém que enxerga o jogador e fala assim, cara, você é bom no que faz, você pode ficar melhor se você fizer aqui nessa posição. Aí eu vou te dar um exemplo. O Ferguson, quando recebeu o Cristiano Ronaldo no Manchester United, conhecendo a característica do Cristiano, driblador, do lado do campo, bate bem na bola, tudo, falou assim, você não precisa mudar aqui, eu só quero que você agora faça mais gols. Eu preciso que você entre mais dentro da área. Eu preciso que você faça isso. Os números do Cristiano triplicaram, cara. Triplicaram. E hoje o Cristiano é um jogador referência como 9, apesar da característica dele normal. Então eu acho que nós precisamos mais desse cara que enxerga o jogador dentro do campo. Porque qual é a do jovem hoje, do menino? Ele vai pegar como referência o Messi. O Messi, todo mundo vai falar, eu joguei contra o Messi, cara, é outro patamar, vamos falar, não dá para pegar como referência, não vai produzir igual. O Cristiano é a mesma coisa. Então todo mundo quer ser o Neymar. É a Por causa referência. daquele jogo arte, aquele jogo bonito, aquele jogo de alegria e tal. Todo mundo quer ser o Neymar. Não dá para ser o Neymar. Eu vi o Rodrigo dos Santos falando algo que, cara, eu fiquei muito feliz com isso. Alguém por trás dele orientando, dizendo assim, ele falou assim, olha, eu não quero ser o Neymar. Eu não quero ser mais um Robinho. Eu vou ser o Rodrigo. Eu sou eu. Eu quero fazer a minha história. Não há necessidade de você querer ser o Neymar, porque o Neymar não dá para ser o Neymar. Eu tenho que ser eu, tenho que me reinventar. E as pessoas vão ter que gostar de mim do jeito que eu sou. Então tem que pegar alguém e falar assim, cara, não é melhor você jogar aqui, você pode driblar, você pode fazer o que você gosta, mas faz aqui, começa, vai sofrer pênalti, vai fazer mais gols, e isso vai fazer com que esse camisa 9 continue sendo produzido, porque o jovem quer ser o Neymar que dribla bastante, que dá chapéu, que faz gol, mas eles estão preocupados mais às vezes de dar um drible. Então tem que chegar alguém e falar assim, não, vem cá, você não precisa driblar tanto, seja objetivo, faça gol. O Pedro é uma referência, hoje você falou isso, né? No futebol brasileiro, o Pedro é uma referência, faz muito gol, é um jovem talentoso e que a gente fica feliz de ver que o Brasil continua produzindo. A Copa do Mundo você citou, estavam falando, mas que a gente precisava de um 9 de referência, mas poxa, nós que tanto falávamos, o cara que fica lá, o centroavante parado, às vezes ele não dá muita opção para o time. A gente está falando que numa seleção brasileira precisava de um cara, não é parado, é um cara referência, que sabe segurar zagueiro, que sabe fazer um movimento para abrir espaço para o outro companheiro. Então a gente continua produzindo. Eu acho que nós deixamos de ter o olheiro, o cara que enxerga e fala assim, vem cá, vai ser melhor aqui nessa posição, você vai ser melhor assim desse jeito. Não precisa mudar o seu jeito, só acrescenta isso daqui e trabalhar ele para isso. Eu acho que é isso que a gente está precisando. Você citou seleção brasileira, Ricardo, e muitas críticas ao Gabriel Jesus, o atacante que não faz gol, foi assim na Copa do Mundo, jogador muito talentoso, o Gabriel Jesus, vivia grande fase na seleção brasileira e na Copa não conseguiu mostrar todo o brilho. Como que você viu essas críticas em relação ao Gabriel Jesus, que não conseguiu desencantar na Copa do Mundo? Eu vejo as críticas assim, de um ponto de vista pessoal, pelo potencial do jogador, que é o Gabriel Jesus, justa por ele ser um 9 da seleção brasileira. O cara que leva a camisa 9 da seleção brasileira, cara, ele é muito cobrado. Muito. É um peso muito grande. Mas é só um menino, é verdade. Injusta a forma com que aumentaram essa crítica. Por quê? Porque ele se sacrificou para que o coletivo
Muitas vezes sobressaísse. ele buscava e Não, ele marcava. fez muito, ele fez muito. Muito, 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 muito. Brigou, tentou fazer os gols dele, não conseguiu. Mas o que esse menino trabalhou para o coletivo, nós não podemos deixar de elogiar. O que nós, e eu me coloco de um lado torcedor, vai avaliar é números. O cara está na seleção brasileira, é o número 9 e não fez gol. Mas para nós, atletas, quando a gente vê o trabalho que o outro companheiro está fazendo, cara, o que ele está correndo e que está trazendo benefício para o coletivo, a gente elogia e abraça, porque o cara está ajudando. O cara não se envaideceu, ele abriu mão disso para que o coletivo se sobressaísse. O sonho dele, óbvio, se você fizesse essa pergunta para ele, fazer 1, 2, 3 gols e ser artilheiro da Copa do Mundo ou levantar o troféu de campeão? O Gabriel Jesus, eu acredito que iria responder assim, levantar o troféu de campeão, porque ele é muito jovem e ele vai fazer muitos gols ainda pela seleção brasileira. Não tenho sombra de dúvida. Haja vista, renovou o contrato com o Manchester City, o Pepe Guardiola ama ele e lá no Manchester City ele faz muitos gols. Então, não é um cara que não sabe fazer gol, pelo contrário, é um cara que abriu mão do seu eu em prol do nosso, de um coletivo. E isso eu tenho que aplaudir ele e é um cara que tem a minha admiração. Ricardo, e o Neymar também é outro que deixou a Copa do Mundo com algumas críticas em relação a cair muito. Precisa também... Como que seria uma conversa com o Neymar? Como seria? Você que é um cara experiente, já lidou com várias situações na carreira, de críticas, de elogios também. Como sair dessa situação do Neymar? Que talento a gente sabe que tem de sobra. O Ney é absurdo, cara. Poxa, fiz dupla com ele na seleção brasileira. É um talento que a cada ano que passa vai se aperfeiçoando cada vez mais. Não tem conselhos para ele, cara. Ele é um homem já. É um homem que está fazendo todas as avaliações do que tem acontecido com ele e que isso já vai ser uma escola para ele. Dura essa escola, mas vai fazer bem. Ele está aprendendo com isso, cara. Ele está aprendendo. Primeiro porque ele é o Neymar. Uhum. Eu não tenho sombra de dúvida de que o Neymar hoje, ele é o sucessor de Messi e Cristiano Ronaldo. É ele. E essas críticas que estão vindo sobre ele, vai fazer com que ele tenha maturidade. Nós podemos divergir olha, para mim um jogador experiente é o cara que tem, por exemplo, Ricardo, você é um jogador experiente com 38 anos. Eu acredito que o jogador experiente é aquele que passou por situações assim, de dificuldade, de críticas, de cair, de levantar, de apanhar, de se reinventar, de ficar forte, aí sim, isso te dá experiência. Eu acho que esse processo que o Neymar está passando de críticas por tudo que aconteceu, vai dar a ele essa maturidade, vai fazer ele um cara experiente e ele está fazendo as avaliações pessoais com pessoas em volta dele falando, cara, aprenda com esse tipo de coisa e cada dia mais você aprendendo com isso, você vai ficar melhor do que você já é. Não é um conselho, é uma afirmação que eu estou dizendo porque eu sei que tem pessoas em volta dele e que ele próprio está olhando o que as pessoas estão falando dele, a repercussão que deu tudo isso na Copa do Mundo e que ele vai falar assim, eu vou dar a volta por cima, eu vou aprender com essa lição e vou ser melhor do que sou hoje. Muito bom. Ricardo, futebol brasileiro, o Palmeiras é o seu maior, é aquele jogo que você fala assim, eu quero balançar muito as redes contra o Palmeiras, é o seu maior rival de uma maneira geral, na sua carreira como um todo? É o Palmeiras, aquele jogo que te dá uma motivação a mais? Não. Não é? Não é. Não é. Eu acho que pela rivalidade que se criou quando eu estava no Santos, né? Finais. Desde 2015, né? A gente se enfrentou muitas vezes, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E criou-se uma rivalidade. Santos, Palmeiras, Palmeiras, Santos. E eu sempre que jogava contra o Palmeiras, eu fazia gol, cara. Era aquele jogo, era sempre jogo tenso, clássico. Então ficou muito, né? Ficou marcado. Muito marcado isso daí, né? Mas não é, cara. Toda vez que eu entro em campo, eu quero dar o meu melhor, quero fazer gol. E dentro do campo, cara, existe essa briga de espaço, essa briga por defender cada um sua camisa. Que seja justa, que seja leal. Às vezes até um lance que não é que foi desleal, é que você precisa ir com um pouquinho mais de força, sabe? Eu nunca senti maldade assim.
né, dentro de campo, na parte de ninguém, assim. Eu acho que todo mundo defendendo a sua camisa de forma muito honesta, né? Criou-se essa rivalidade e ela fica assim, é normal que isso aconteça, né? Eu, dentro do campo, cara, eu viro um leão gigante, cara, quero fazer gol, quero ajudar. Esses jogos grandes, principalmente, que a cobertura é maior, tá todo mundo enxergando, você se destacando em grandes jogos, é sempre muito bom. Você está competindo em alto nível, jogando contra grandes jogadores, grandes clubes, eu acho que é sempre muito bom, é o sonho de todo atleta. E para mim não é diferente, cara. Para mim não é diferente. Seja contra quem for, seja contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra Santos, Cruzeiro, eu vou sempre vestir a camisa do Atlético e vou dar o meu melhor sempre para honrar essa camisa. Ainda em cima disso, o último jogo contra o Palmeiras, algumas marcas. O Edu Dracena, por exemplo, acabou o jogo em uma entrevista, acabou vou repetir a palavra, chamou de otário depois do jogo. Foi inclusive chamado pelo STJD. Como é que você viu essa situação? Merecido ele ser chamado pelo STJD para prestar depoimento em relação a essa situação? O que aconteceu ali com o Edu Dracena, por exemplo? Não, cara, não. Eu acho que não compete a mim achar que isso foi justo, que foi merecido. Existe um órgão que avalia tudo que acontece dentro de campo, decidem entre si o que fazer e aí eles tomam e comunicam o que fazer. Dentro desse jogo, nós perdemos 2 companheiros que foram punidos, né, Sim. por causa de declarações após o jogo, e aconteceu essa situação. Para mim, rasgo página, passado, não tem como voltar mais. Já enfrentei o Edu Dracena várias vezes, sempre foi de boa, sempre normal. De repente, dentro de um jogo, no calor de um jogo, a minha declaração foi a respeito da bola estar no meio campo, Sim. ele ter chutado a bola para fora, uma decisão que ele tomou, e eu falei a respeito disso, nada mais, que ele estava praticando um antijogo, retardou, eu com a cabeça quente, né, de ter levado aquele gol no finalzinho, e já querer dar a saída para tentar fazer alguma coisa, já não tinha mais tempo para isso. A resposta dele foi do jeito que ele achou que deveria dar, e as decisões foram tomadas de órgão, como falo, repito mais uma vez, que não compete a mim, são pessoas que estão aqui e que decidem o que fazer. Ricardo, um Atlético que marca muitos gols e um Atlético que tem levado muitos gols também, e coincidência ou não, muitos gols nos acréscimos, algumas partidas aí contra Vasco, contra o Bahia na última rodada, contra o Palmeiras que você citou. O que tem acontecido, cara? É uma falta de equilíbrio? O que é? Levar muitos gols, fazer muitos gols? Dá para ver que falta um equilíbrio, né? A gente precisa encontrar, né, o ponto de equilíbrio, principalmente nessas situações assim. E a gente tem conversado bastante e tem treinado muito a respeito disso, porque são situações que acontecem no jogo e que a gente precisa estar dentro do jogo e fazendo as avaliações pertinentes àquele momento do jogo. Sim. Então, acho que é um assunto que já tem crescido aqui, principalmente entre nós, atletas dentro do campo, para que quando estiver chegando esse tempo final de jogo, se a gente estiver ganhando, a atenção tem que ser dobrada e a gente tem que olhar e enxergar o jogo. Porque naquele momento, o jogo contra o Palmeiras, a bola estava no meio campo, cara. A gente levou esse gol com a bola no meio campo. Contra o Grêmio, o cara sofreu falta, bateu rapidinho, a gente levou o gol. Contra o Bahia, o cara pega a bola na lateral, cobre o lateral, o cara faz o gol. Então assim, é um erro coletivo, não é um erro individual, é um erro coletivo. Então nós precisamos corrigir isso com o treino, nós estamos fazendo isso, cara, para a gente encontrar esse ponto de equilíbrio, que os números de gol possam aumentar a favor e contra possa diminuir, para que a gente consiga estar na parte alta da tabela. Thiago Largue passou há pouco aqui. Você já trabalhou com um treinador que é mais novo que você, Ricardo? Primeira vez. Como é que está sendo aí com o Thiago Largue, que foi recém-efetivado no comando do Atlético? Está sendo ótimo, cara. Está sendo muito bom. O que me faz enxergar que o futuro, né, do futebol brasileiro está vindo com grandes jovens de talento, estudiosos, com ideias bacanas para o futebol. Eu tenho vivido o dia a dia com ele aqui, tenho aproveitado bastante
e espero que ele tenha muito sucesso, porque é um cara que vive futebol, que estuda futebol e que procura passar para a gente lá dentro do campo. E com toda sinceridade, aqui quando volta ali para aquele campo que a gente começa a treinar, a gente absorve toda essa informação que ele passa para que a gente consiga colocar em prática no jogo. Ricardo, para finalizar, a câmera para você, recado para a torcida do Atlético, como eu destaquei antes, sonhando com o título brasileiro, querendo o título brasileiro, o grande objetivo dessa temporada. Massa atleticana, precisamos estar juntos nesse momento, sonhar juntos e saber que o sonho ele é fácil, sonhar é fácil, conquistar que é difícil, e é dentro dessa dificuldade que nós precisamos do apoio de vocês. Sabemos que vocês exigem muito e nós vamos dar o nosso melhor dentro de campo. Talvez o nosso melhor não agrade muito vocês, mas podem ter certeza que nós vamos deixar o nosso melhor para que o Atlético vença, para que vocês estejam felizes e que juntos a gente possa caminhar para esse tão esperado sonho de levantar esse troféu. Eu acredito que se a gente unir as nossas forças, recebendo o apoio de fora que vem de vocês e dentro, se contagiando e dando o nosso melhor para vencer os jogos, é possível. Contamos com vocês. Um abraço. Ricardo, prazerão falar contigo. Prazer foi todo meu, cara. Uma Obrigado. aula de futebol, Que isso, relembrar cara. É muito os fatos bom. do futebol, sempre muito bom. Você falando sobre Gabriel Jesus, Atlético, carreira. Legal. Muito bom, muito Bacana. obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, cara. Eu sou, apesar de estar jogador, né, de estar jogando, eu sou apaixonado pelo futebol. Eu sento em casa para acompanhar vocês, para ver os jogos, para ver resumo, para ver reportagem, para ver jogos de todo, cara, do mundo inteiro. E eu gosto de aprender. O futebol tem me ensinado muito nesses 18 anos de carreira. Eu não tô passando pelo futebol e passei, não. Eu tô aprendendo com o futebol. Acho que isso está me dando essa capa de maturidade, de poder ajudar jovens aqui, de poder estar falando de todos os níveis, de estar falando de outros atletas, de fazer algumas avaliações coerentes. Eu acho que isso é bacana. E o futebol, afirmo mais uma vez, eu sei que em vida eu não vou poder retribuir o que o futebol tem me dado, mas eu acho que eu vou ter uma parcela grande aí de contribuição. Eu acho que isso está sendo muito, muito bom para mim. Já contribuiu muito. Tá aí, amigos. Ricardo Oliveira, esperança de gols do Atlético. É o Atlético querendo esse título do Campeonato Brasileiro. Grande abraço.